irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, olha o final desse versículo. Boa, perfeita e agradável, o quê? Gente, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tem algum outro adjetivo para me colocar? O apóstolo Paulo já colocou todos os adjetivos possíveis. Mas, Paulo, o que isso... Vamos lá voltar para o Éden. Você disse que Deus fez um homem lá, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, que o homem comeu do fruto proibido e porque comeu morreu. E aí, essa morte não é morte física, é morte espiritual. Por que morte espiritual, gente? Porque a morte espiritual, gente, ela é a ausência de Deus. O homem sem Deus, ele está morto. Espiritualmente. E a morte física? A morte física aconteceu, o que foi que Deus fez lá no Éden? Deus não expulsou o homem do jardim. A Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim e ainda colocou uma espada flamejante, 2 querubins, para proibir a entrada de qualquer ser humano. Para quê? Para não mais acessar a árvore da vida. Quando o homem morre, o homem perde essa ligação com Deus. Quando o homem morre, ele perde a sua comunhão, ele perde o seu contato com Deus. A partir daquele momento, nasce um vazio dentro do coração dele. O que o homem agora procura fazer? Ele procura se entreter, ele procura fazer coisas para poder ocupar esse vazio dentro do seu coração. Mas só que é algo que só Deus pode preencher. E aí, como é que resolve isso? A única forma que tem de resolver isso é o homem se voltar para Deus. Não sei se vocês prestaram atenção na oração que nós fizemos. Não sei se vocês prestaram atenção na canção que nós cantamos. O homem, quando perde essa ligação com Deus, ele tem um bloqueio. Tem um véu. Tem algo que impede de ele se achegar a Deus. E aí o amor de Deus se manifesta, por quê? Porque o próprio Deus, diante, me perdoe a expressão, diante da burrice humana, esse próprio Deus vem para resolver o problema do homem. E ele morre na cruz do Calvário. E a morte dele na cruz é uma morte substitutiva. É uma morte que ele morre no nosso lugar. E aí, gente, volta a falar, não estou falando de morte física. Estou falando de morte espiritual. Cristo na cruz, ele dá ao ser humano a condição de poder buscar Deus. Gente, antes de Cristo, não tinha como. A gente lê o Antigo Testamento. A gente lê o Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê a operação do Espírito Santo em situações específicas. De homem, na vida de homens que tinham o coração apaixonado por Deus. Antes de Cristo, o mover de Deus era assim, explorado. Depois de Cristo, não. Existe uma diferença. Depois de Cristo, ele diz que todo aquele que o receber, João capítulo 1, versículo 12, todo aquele que o receber, Deus dá o poder de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, o que Cristo fez? Cristo, quando
morre na cruz, ele paga o preço, ele derrama o seu sangue, morre a nossa morte, e ele nos dá a condição de poder buscar a Deus. E aí nós vemos essa passagem aqui de Romanos, em que o apóstolo Paulo fala, a verdade ele não fala, né? Ele faz um apelo para a gente, né? Alguém aqui já fez algum apelo para alguém? Para o patrão, para um amigo, para o filho, para o marido, para a esposa, para o pai? Alguém que já implorou algo a alguém? Você chega, ei, dá para ver aquilo ali? Acho que todo mundo aqui passou por uma experiência assim. E o apóstolo Paulo, ele faz tipo uma aclamação para a gente. Ele diz, portanto, irmãos. Ele está dizendo, ei, preste atenção. E ele diz, ó, pelas misericórdias de Deus. Ele diz, ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas como assim? Sacrifício? Sabe por que, gente, sacrifício? É simples. Lembram da história que eu falei, Luiz Henrique? Que é melhor ela te escolher diante de muitos do que só ter tu como opção? Olha para cada um de nós. Por que sacrifício?